Já de volta com o Gazeta Entrevista, neste terceiro bloco, no oferecimento da Auto Acre, onde você encontra toda a linha de veículos da Kia. Você que vai comprar um carro 0 km, escolha um modelo da Kia. São veículos com 5 anos de garantia, com design moderno, tecnologia avançada e nesse mês de outubro, ofertas incríveis na linha Kia, lá na Auto Acre, que fica na Via Chico Mendes, em frente à Recol Distribuidora. E a gente segue com a nossa conversa aqui com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Adair Longini. No bloco anterior, eu falava da questão da legislação e o que é permitido e o que não é nesses dias que antecedem a eleição, tanto para os candidatos, para as coligações, como para os eleitores. Quer dizer, já há alguma restrição, não é, presidente? Perfeito. Os candidatos, partidos, coligações, todos seguem o calendário eleitoral. Hoje, quinta-feira, por exemplo, já encerram os comícios. Amanhã, sexta-feira, nós temos a programação de rádio e televisão, também se encerrando. Nós temos toda a propaganda paga, também se encerra amanhã, sexta-feira. Debates amanhã, está previsto amanhã, debate nacional, sexta-feira. No sábado, ainda é possível fazer algum tipo de propaganda, com carro de som, sem problema nenhum. Também carreatas, passeatas. E o horário, que finda mesmo a propaganda eleitoral, exatamente às 22 horas. 10 horas da noite, sexta-feira, a propaganda se encerra. A partir daí, é preciso tomar muito cuidado. E quando eu recebi o convite, falei, não, vamos até a TV Gazeta para nós realmente conversarmos sobre isso, porque muitas pessoas acham que é virada da noite, que pode continuar fazendo propaganda, jogando santinho na cidade. Inclusive, sobre essa questão dos santinhos, no primeiro turno, a cidade amanheceu no domingo com muitos santinhos espalhados pelas ruas e foi realmente uma cena chocante, né? Perfeitamente. A Lei 9.504, ela tem vedação expressa. Não pode fazer propaganda eleitoral no dia das eleições. E a lei captura essa conduta como crime, inclusive. Crime eleitoral. E poucas pessoas sabem disso. Então, a partir das 10 horas da noite, na sexta-feira, aliás, no sábado, virando para o domingo, não pode mais fazer propaganda eleitoral. E jogar material gráfico na rua significa fazer propaganda, que é proibida e é crime. Então, já estou sabendo, me chegou ao conhecimento hoje, que o Ministério Público Federal está oficiando a Polícia Militar, também a Polícia Federal, para que façam uma fiscalização na virada da noite, da sexta, do sábado para o domingo, para proibir esse tipo de despejo de material gráfico nas ruas. E caso isso aconteça, no caso a coligação vai ser responsabilizada, o partido ou o próprio candidato? Perfeitamente, porque, veja bem, se for preso um veículo fazendo isso, vai ser apreendido o veículo, certo? Dentro do veículo estará o material que é ligado a um determinado candidato. Também o condutor do veículo será efetivada a prisão em flagrante delito. Então é preciso tomar muito cuidado. E nós estamos chamando a atenção para essa questão porque no primeiro turno a cidade, no dia das eleições, amanheceu suja. Apareceu com toneladas de papel pela rua. Isso é muito ruim. Primeiro que nós entendemos que isso não ajuda candidato nenhum. Eu tenho minhas dúvidas se algum eleitor vai ficar se abaixando na sarjeta para pegar um papelzinho para votar, não é? O que acontece? Se chover, esse material, que são toneladas de papel, acaba rolando para as bueiras, né? Causando entupimento. Se não ocorrer isso, a prefeitura tem que trabalhar 2, 3 dias depois limpando a cidade, gastando dinheiro, e é dinheiro nosso, é dinheiro do cidadão, né? Que paga o seu imposto. Nós acompanhamos pela imprensa e vimos também acidentes ocorrendo com eleitores em outras cidades. Pessoas, mulheres com salto alto, por exemplo, escorregando sobre esses papéis jogados na rua, quebrando braço, enfim, sofrendo outras lesões. Então, nós estamos trabalhando, o Ministério Público já oficiou, a Polícia Militar, oficiou também a Polícia Federal, vai ter fiscalização na noite, e se tiver algum carro fazendo isso, alguma viatura,
será feita a apreensão. E, evidentemente, depois responsabilizadas as pessoas, né, que estiverem cometendo esse tipo de conduta que é proibido por lei. Veja bem, não é aqui o presidente do TRE que está inventando ou impondo condições. Não, isso está na lei. A Lei 9.504 era muito clara, não pode ter propaganda eleitoral depois das 22 horas no sábado. Presidente, com relação ao número de processos que deram entrada na Justiça desde o início dessa campanha até agora, o senhor me passava aqui anteriormente que cresceu um pouco em relação às eleições anteriores. Perfeitamente. Em 2006, nós tivemos 856 processos protocolados no Tribunal Eleitoral do Acre. Nestas eleições, nós estamos com 1.696 processos. Desses 1.696 processos, 422 relacionados a representações, 634 registros de candidatura, 640 prestações de contas. E dividindo as representações, 422 representações, aí nós temos de diversas naturezas. Nós temos propaganda irregular, nós temos invasão de horário gratuito de televisão, nós temos também direito à resposta, impugnações de pesquisas, né? Então, somando todos esses processos, chega-se a casa de 422. Eu acredito que até o final, né, da semana, isso chega talvez aí a 500 processos de representações ao todo. Presidente, um desses itens que o senhor citou, eu quero aprofundar um pouco mais. A questão das pesquisas, né? Impugnação de pesquisas, ou pelo menos um pedido de impugnação. E aí é uma questão que não se diz respeito apenas ao Acre, mas ao país. Nós vemos aí ao longo da campanha eleitoral muitos institutos que divulgaram números e que esses números não se confirmaram na apuração dos votos. Claro que não é uma projeção de resultado, uma pesquisa afere apenas o momento. Mas o senhor não acha que, devido a esse questionamento que a sociedade faz, caberia uma observação do Ministério Público para verificar melhor os critérios para a construção e a divulgação de uma pesquisa? Nós temos falado durante o processo eleitoral que o eleitor tem que escolher bem os seus candidatos, né, para que eles promovam no Congresso Nacional as reformas que nós precisamos. E uma das reformas que nós precisamos é a reforma política. Nós vamos repensar um monte de coisa, né, que está aí colocado e sendo praticado, que precisa dar um outro rumo. Você coloca a questão das pesquisas. Eu fico muito apreensivo quando a lei obriga a que seja registrado no TRE uma pesquisa, não é? E ao final da revelação da pesquisa, de uma pesquisa apresentada, aparece lá, pesquisa registrada no TSE. Não é? Isso dá a impressão para o eleitor de que o TSE assinou embaixo daquela pesquisa. Mas não é bem assim. O TSE, ele não acompanha e ele não sabe da veracidade dessa pesquisa. Então, a meu ver, né, e falo por mim, eu acho que tinha que ter uma observação. Toda vez que saísse um dado estatístico sobre uma pesquisa, teria que ter uma observação. Olha, foi registrado sim no TSE, mas não teve a homologação do TSE. Né? Porque pode passar para o eleitor que a pesquisa seja um dado oficial, e não é um dado oficial. E nessa mesma linha, essa questão do voto consciente, né? As instituições, a Justiça Eleitoral, o Ministério Público, sempre batem nessa tecla de que o eleitor deve votar de forma consciente. Inclusive tem campanhas sendo veiculadas na mídia, passando essa mensagem de cidadania para a população. Nesse aspecto, como é que o senhor avalia essas eleições? Olha, o TRE vem investindo ao longo dos anos, né? Começou em outras gestões, em programas como Eleitor do Futuro, visitando escola, falando com a criançada, né, para que as crianças cresçam num outro ambiente, diferente do ambiente que nós vivemos. Atualmente nós temos a escola também eleitoral do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral, que também está investindo nisso. Estão visitando escolas em Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul. Então os magistrados vão para a sala de aula conversar com os alunos, né, e dizer do valor do voto, não é? E de que não pode, né, o eleitor, de forma alguma, vender o seu voto. Né? Então existem conversa, né, um disse-me-disse, que fulano se elegeu, mas comprou voto. Na verdade, o que nós temos dito é o seguinte: olha,
Quem tomar conhecimento de corrupção eleitoral, de compra de votos, que faça a denúncia. Documente, procure documentar o fato, né? E o candidato pode fazer isso, o partido político, a coligação, né? Um fiscaliza o outro. E o cidadão também. E o cidadão também. Então deve fazer o quê? Documentar e levar essa denúncia até o Ministério Público, que vai adotar as providências legais, entrando com as ações, com os recursos necessários, no sentido de caçar mandato, caçar diploma e assim por diante, né, de alcançar a penalização que for devida para o caso de corrupção eleitoral. Mas na verdade é o seguinte, eu acho que nós estamos evoluindo. Os candidatos, também os eleitores, a cada dia a gente percebe que há uma conscientização maior. E eu acredito que vamos chegar daqui a poucos anos num nível bem acima do atual, né, do eleitor realmente escolhendo o seu candidato, procurando saber quem é melhor, quem trabalha para a comunidade, né, analisando a vida, o passado do candidato, para saber se realmente ele vai fazer uma boa representação depois, seja na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional. Veja só, um candidato que compra voto, não é? Ele é antiético, não é moral comprar voto. De maneira que eu tenho minhas dúvidas se esse candidato que compra voto, se ele vai agir, em prol do bem comum lá no Congresso Nacional. Ou se lá também ele vai vender o voto dele como congressista. Então é isso que o cidadão precisa ter em mente. E a nossa vida, de todos nós brasileiros, né, ela está na mão realmente dos nossos representantes. Né? São as leis, as reformas, tudo que precisa ser feito no país passa pelo Congresso Nacional, passa pela Assembleia Legislativa no Acre, né, passa lá em Brasília pelo Congresso Nacional, e de maneira que o cidadão precisa estar atento. Presidente, no primeiro turno, a Justiça disponibilizou um canal de informação para o eleitor, para o cidadão. Esse ano, como que o cidadão pode se informar se tiver alguma dúvida ali antes de votar? Olha, nós temos o Disque Eleições, um telefone, está no site do tribunal, nós temos divulgado o nosso setor do TRE, que mexe com a área de comunicações, tem feito isso constantemente, né, divulgando esse número, chamado Disque Eleições. Então a pessoa pode ligar e obter informações, onde vota, onde é a sessão dele, qualquer dificuldade que ele tenha sobre eleições. Né? O nosso site também, para aqueles que têm computadores, que podem acessar a internet, o nosso site tem muita informação para facilitar a vida do eleitor. Muito bem, conversei com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Adair Longini. Muito obrigado pela visita. Obrigado também, eu agradeço o convite em nome do Tribunal Regional Eleitoral e esperando que tudo corra bem agora no segundo turno, né, com eleições tranquilas, de maneira que o eleitor possa realmente fazer uma escolha com independência, com tranquilidade e uma boa escolha para que o país possa avançar cada vez mais. Você de casa que nos acompanhou, muito obrigado por sua audiência. O Gazeta Entrevista de hoje fica por aqui. Uma boa noite, um forte abraço, até amanhã.